Depois de 4 anos juntos, meu noivo disse: "Você não é digna de ser minha esposa. Vou encontrar alguém melhor." E eu apenas ri. Agora que a nova namorada dele se casou com outra pessoa, ele está me implorando para voltar, mas suas mensagens são lidas pelo meu novo marido. Estive com Elliot por pouco mais de 4 anos, os primeiros anos foram incríveis, fomos morar juntos depois de 18 meses. Meus pais não ficaram muito felizes com isso, mas hey, estamos no século 21. Tínhamos o mesmo gosto em tudo, os mesmos programas, adorar experimentar restaurantes locais e poderíamos falar por horas sobre coisas aleatórias. Ele me surpreendia com pequenas coisas, um café esperando na mesa de cabeceira quando acordava, mandando TikToks que o lembravam de mim durante o dia de trabalho. Apenas coisas normais de casal que me fizeram sentir como se finalmente tivesse encontrado minha pessoa. E sabe, quando ele me pediu em casamento no nosso 3º aniversário, eu estava além de empolgada. Foi no lago onde tivemos nosso primeiro encontro, o anel não era enorme, o que era bom, mas foi perfeito. Postei sobre o noivado e imediatamente comecei a planejar nosso casamento para o verão seguinte, mas algo mudou cerca de 6 meses depois que ficamos noivos. No início foram sutis pequenos comentários sobre minha aparência que não eram exatamente elogios. Ele começou a dizer coisas sobre como aquele vestido ficaria melhor se eu exercitasse mais ou talvez eu devesse tentar um penteado diferente, algo mais sofisticado. Eu ri, mas esses comentários começaram a vir com mais frequência. Então se expandiram além da minha aparência. Ele começou a mencionar como eu deveria ser mais ambiciosa, e ele me perguntava coisas aleatórias na frente dos amigos dele, e me faz sentir estúpida quando eu não sabia de algo que ele achava óbvio. Ele até começou a fazer comentários sobre minha família ser muito simples e como eu precisava para me elevar se eu fosse ser a esposa dele. Eu gostaria de poder dizer que me defendi imediatamente, mas não o fiz. Em vez disso, comecei a acreditar nele, mudei meu cabelo, comprei roupas novas. Comecei a trabalhar mais horas, até fiz cursos online, porque ele disse que eu precisava ser mais culta. Olhando para trás, é constrangedor o quanto tentei mudar por ele. Mas quando você ama alguém, às vezes, você não vê como as coisas se tornaram tóxicas até que você se afogue nelas. O ponto de ruptura chegou 3 meses antes do nosso casamento. Estávamos conversando sobre os detalhes finais quando ele fez um comentário sobre meu vestido, que sua mãe não tinha visto, porque ele era tradicional. Ele disse que sua mãe estava preocupada que o vestido não seria elegante o suficiente. Quando perguntei o que isso significava, ele simplesmente se soltou. Ele começou a reclamar sobre como ele está se acomodando e estava começando a perceber que eu não era um material para a esposa de alguém como ele. Ele disse que sua família tinha preocupações sobre eu ser capaz de representá-lo adequadamente em seus círculos sociais, então vieram as palavras que nunca esquecerei. Ele me olhou diretamente nos olhos e disse que eu não era digna de ser sua esposa e ele pensou que poderia encontrar alguém melhor. Eu apenas fiquei ali sentado completamente atordoado por 4 anos juntos e foi isso que ele pensou de mim, que eu não era digno de quem diz isso para alguém que eles supostamente amam. Eu não chorei, não gritei, apenas ri, não foi intencional, apenas borbulhou de algum lugar bem no fundo de mim. O absurdo de tudo isso me atingiu de uma vez. Esse homem que tenho tentado tanto agradar por meses estava me dizendo que eu não era boa o suficiente quando a realidade era que ele não era digno de mim. Minha risada obviamente não foi a reação que ele esperava. Ele parecia confuso, e depois com raiva. Exigindo saber o que era tão engraçado, eu apenas balancei a cabeça e disse a ele que ele estava certo. Não deveríamos nos casar. Mas não porque eu não era digna, mas sim porque eu merecia algo melhor do que alguém que me fez sentir como se eu nunca fosse suficiente. Eu senti um alívio sobre meus ombros, como se eu estivesse carregando uma mochila pesada e alguém finalmente a tivesse tirado. Ele o ligou e mandou mensagens constantemente ao longo dos próximos dias, primeiro com raiva, depois se desculpando, dizendo que ele não quis dizer isso e estava apenas estressado com o casamento, e finalmente condescendendo novamente, me dizendo que eu estava cometendo um grande erro e que eu me arrependeria de ter afastado dele. Fiquei com Mônica, uma velha amiga, por 2 semanas enquanto descobriria o que iria fazer. O primeiro passo foi cancelar o casamento. E foi um pesadelo. O seguro de casamento valeu cada centavo, e meus amigos foram incríveis. Eles ajudaram a entrar em contato com os fornecedores para devolver presentes e mandar as notícias para os hóspedes que meus pais hospedaram. Embora eu pudesse dizer que minha mãe estava preocupada com o que as pessoas pensariam. Afinal, a fofoca de cidade pequena era brutal. A parte mais difícil foi voltar para pegar minhas coisas. Eu fui deliberadamente quando ele estava no trabalho, mas ele apareceu no meio da minha arrumação.
Ele alternou entre me implorar para reconsiderar e friamente me dizer que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. Ele, na verdade, disse boa sorte em encontrar outra pessoa na sua idade, como se 29 anos fosse velho. O que mais me impressionou foi como ele parecia mais preocupado com o que as pessoas falariam. Ele continuou dizendo coisas como: todo mundo vai falar sobre isso e minha família já contou a todos sobre o casamento. Nenhuma vez ele disse que me amava ou que sentiria minha falta. É por isso que eu sabia que estava fazendo a escolha certa. Encontrei um pequeno apartamento do outro lado da cidade e me dediquei a torná-lo meu próprio espaço. Foi a primeira vez que morei completamente sozinha e honestamente foi libertador. Eu poderia decorar como quisesse, assistir a qualquer programa que gostasse sem algum comentário e apenas existir sem ser julgada. O primeiro mês foi difícil, eu acordava procurando por ele ou pensaria em algo que eu queria contar a ele, antes de me lembrar que não estávamos mais juntos. Mas lentamente comecei a redescobrir partes de mim que haviam se perdido em nosso relacionamento. Nada muito significativo, mas eu redescobri alguns de meus hobbies abandonados porque ele os achava infantis. E reconectei-me com amigos dos quais me afastei porque ele não se deu bem com eles. E quando notei, se passaram 6 semanas do rompimento, recebi muitas mensagens de amigos, apenas se certificando e oferecendo apoio. Várias pessoas notaram como Elliot falou sobre mim e ficaram preocupados. Um de seus primos até estendeu a mão para dizer que estava orgulhoso de mim por ter ido embora. Essa validação ajudou nos dias em que eu duvidei da minha decisão. Através de tudo isso, as mensagens de texto de Elliot se tornaram menos frequentes, mas mais manipuladoras, falando coisas como: acabei de ver seu filme favorito, está passando no cinema, ou lembra daquele restaurante que a gente queria experimentar? Fui lá hoje. Ele nunca pediu desculpas, apenas jogou essas frases estranhas como se ele estivesse tentando me lembrar do que estava perdendo. Não respondi a nenhuma delas. Já se passaram 3 meses desde aquela noite e posso dizer honestamente que estou melhor do que eu esperava. Meu apartamento parece um lar, estou melhor no trabalho. Descobri que sou ambiciosa quando não me dizem que meu trabalho não é bom o suficiente. Até comecei a sair de novo, nada sério. Apenas encontros em cafés para me lembrar que existem homens decentes por aí. Ainda tenho momentos em que sinto falta do que tivemos. Afinal, 4 anos é muito tempo, e nem tudo foi ruim. Mas então me lembro do rosto dele quando ele me disse que eu não era digna e sei que fiz a escolha certa, então é isso. Estou solteira aos 29 anos, começando de novo e surpreendentemente estou bem com isso. Não sei o que vem a seguir, mas pela primeira vez em muito tempo estou animada para descobrir. Primeira atualização. Ei Reddit, já se passaram cerca de 8 meses desde minha postagem original e uau, tanta coisa aconteceu. Senti que precisava atualizá-los primeiro. Obrigado por todo o apoio aos comentários. Então, vou começar falando sobre Elliot. Alguns de nossos amigos em comum disseram que ele estava saindo com alguém novo. O nome dela é Daisy e aparentemente ela é tudo que eu não sou. Vem de uma família com dinheiro, tem algum trabalho chique na cidade, viaja e tem um ótimo senso de moda. De acordo com Mônica, que esbarrou neles, era como se ela tivesse saído de uma revista. No início, essa notícia me atingiu com mais força do que eu queria admitir, embora eu soubesse que ele não era certo para mim. Há algo excepcionalmente doloroso em ver como alguém pode substituí-la rapidamente depois de 4 anos juntos. Eu me peguei folheando fotos antigas e me perguntando se talvez eu devesse ter me esforçado mais para ser o que ele queria, mas então me lembrei o porquê de terminamos em primeiro lugar. O "você não é digna" foi um comentário que mostrou exatamente o que ele pensava de mim. Nenhuma mudança deveria ser sobre me tornar digna do amor de outra pessoa, ou eles te amam por quem você é em essência ou não merecem você. Isso é algo que meu terapeuta me ajudou a perceber. Sim, comecei a terapia após o rompimento e tem sido incrível. De qualquer maneira, me forcei a sair do meu apartamento naquela segunda-feira e me encontrei com Mônica para jantar. Ela mencionou que seu irmão estava tendo uma festa de aniversário naquele fim de semana e praticamente me implorou para ir, depois de alguma persuasão. E talvez 1 ou 2 taças de vinho, eu concordo em ir, foi onde conheci Ryan. Ele é o melhor amigo do irmão de Mônica da faculdade e estava na cidade para o aniversário. Acabamos conversando a maior parte da noite, primeiro em grupo e depois, de alguma forma, no balanço da varanda, tendo uma conversa profunda sobre tudo. Desde nosso podcast favorito até nossos maiores medos, não houve pressão nem flerte, apenas essa conexão profunda que eu nunca tive. Talvez nunca. Eu não estava pensando em entrar em outro relacionamento, honestamente, eu estava aproveitando minha independência e ainda estava me recuperando do rompimento de Elliot.
Mas Ryan e eu trocamos números e ele mandou uma mensagem no dia seguinte perguntando se eu gostaria de tomar um café antes de ele voltar para casa. Ele não fez um comentário sobre minha aparência, meu trabalho ou meu potencial, ele parecia interessado em quem eu realmente sou, não quem eu poderia ser. Começamos a namorar de longa distância, se você achar que 40 minutos é uma longa distância. Ele vinha para minha cidade em alguns fins de semana, eu ia para a dele, tivemos nosso quinhão de momentos estranhos no início do relacionamento. Como quando seu aspirador ficou preso debaixo do sofá durante nosso terceiro encontro e começou a fazer esse barulho estridente e profano bem quando estávamos tendo uma conversa séria no jantar e acionou seu detector de fumaça 3 vezes diferentes, mas esses momentos apenas se tornaram coisas das quais rimos, em vez de fontes de tensão. Cerca de 3 meses de namoro Will, encontrei Elliot e Daisy no Target, eu tinha temido esse momento, imaginando que sentiria ciúme ou inadequação, mas quando os vi, a coisa mais estranha aconteceu, não senti nada, nenhum ciúme, nenhuma raiva, nem mesmo constrangimento. Apenas esse reconhecimento calmo de que aquela parte da minha vida havia acabado. Trocamos breves olás e percebi que Elliot parecia surpreso com o quão confortável eu parecia. Mais tarde naquela noite, eu fui surpreendida com uma mensagem de Elliot. Foi bom ver você, você está bem? Adoraria conversar algum dia como amigos. Mostrei para Will, que apenas ergueu as sobrancelhas e disse, o que você quer fazer a respeito? Não me dizendo como responder, não ficando com ciúmes desnecessário. Apenas apoiando o que quer que eu decidisse. Optei por não responder a Elliot. É melhor deixar algumas portas fechadas, pois para Will e para mim as coisas progrediram naturalmente, mas não muito lentamente. Após 6 meses de namoro, ele sugeriu que eu fosse morar com ele, já que eu estava passando a maior parte dos fins de semana na casa dele de qualquer maneira. Sua casa é mais antiga, com muito mais personalidade, e ele mesmo está reformando cômodo por cômodo. A ideia de deixar meu pequeno apartamento era assustadora. Tinha sido meu porto seguro depois do rompimento, mas também parecia certo morar juntos. Foi um pouco problemático descobrir onde que iríamos enfiar minhas coisas em uma casa que já estava totalmente mobiliada. Tínhamos ideias diferentes sobre as configurações de temperatura, ele deixa os sapatos no meio do corredor, e eu deixo os armários abertos depois de tirar algo. Mas em vez dessas diferenças causarem atrito, como fizeram com Elliot, eles apenas parecem se nos equilibrar. Através de Mônica, que continua sendo uma excelente fonte de informação de uma cidade pequena, ouvi dizer que Elliot e Daisy estavam sérios. Aparentemente ele a levou para conhecer seus pais, o que foi algo que ele e eu não fizemos até quase 2 anos de nosso relacionamento. Fiquei surpresa com o quão pouco isso me incomodou, se é que alguma coisa. Senti um pouco de pena de Daisy me perguntando se ela estava passando pelas mesmas humilhações sutis que haviam corroído minha estima. Cerca de 1 mês depois que fui morar com Will, chegou outra mensagem de Elliot, nada inapropriado, exatamente. Apenas persistente. Como você está? Tudo bem? Espero que sim. Lembra daquela banda que vimos juntos? Eles estão voltando para a cidade. De novo, ou eu não respondi ou mantive minhas respostas breves e neutras. Não contei a Will sobre todas as mensagens porque elas eram insignificantes. Então chegou o dia em que Elliot ligou em vez de enviar uma mensagem de texto. Eu estava preparando o jantar com Will quando meu telefone tocou e pude ver que era ele. Eu mostrei a Will a tela sentindo-me repentinamente ansiosa. Você pode atender se quiser, ele disse me dando espaço para tomar minha própria decisão. Recusei a ligação. Mas Elliot mandou uma mensagem de voz falando que ele tinha algumas coisas que queria dizer pessoalmente. Depois de discutir isso com Will, eu decidi enviar uma mensagem de texto para Elliot de volta. E eu realmente não achava que um encontro fosse uma boa ideia. A resposta dele veio rapidamente, eu só queria me desculpar adequadamente por como as coisas terminaram, por falar coisas que eu não queria falar tarde demais. Mas pelo menos foi algo. Eu agradeci a ele pelo pedido de desculpas e deixei por isso mesmo. A vida continuou e Will e eu estabelecemos uma rotina que nunca pareceu uma rotina. Nós exploramos novos restaurantes, fizemos viagens de fim de semana e tivemos noites de jogos com amigos. Nós conversamos sobre planos futuros casualmente, nada que nos pressionasse, apenas possibilidades. E então 6 meses depois que me mudei com Will, ele me propôs. Não foi um grande evento, nós estávamos fazendo um piquenique no lago, que não era o mesmo onde Elliot propôs, felizmente. E ele simplesmente disse que não poderia imaginar sua vida sem mim. Não foi uma festança, mas foi um grande momento e o anel era perfeito. Uma safira vintage que pertenceu à sua avó. Eu chorei e ele chorou e por último eu disse sim, sem nenhuma hesitação.
Naquela noite, enquanto comemorávamos com o champanhe em nossa varanda, meu telefone se acendeu com uma mensagem de Elliot. Ele de alguma forma ouviu sobre seu noivado. Não percebi, as coisas estavam tão sérias. Espero que você não esteja se precipitando em nada que você vai se arrepender. Eu mostrei a Will, que apenas balançou a cabeça e disse que algumas pessoas nunca mudam. Decidimos que a melhor resposta seria nenhuma resposta e eu bloqueei o número de Elliot. Seja lá qual for o jogo estranho que ele estava jogando, eu cansei de fazer parte disso. No dia seguinte, compartilhamos a notícia no Facebook, porque não é oficial até que seja oficial do Facebook. A demonstração de amor de amigos e familiares foi avassaladora da melhor maneira. Entre os comentários estava um de Mônica que me fez rir. De não digna a digna do cara mais incrível que eu conheço, tudo isso em menos de um ano. Isso que eu chamo de upgrade. Eu provavelmente deveria ter ficado envergonhada por ela ter mencionado meu rompimento tão publicamente, mas honestamente parecia uma novela. Marcamos a data do nosso casamento para 6 meses depois do nosso anúncio. Nada extravagante, apenas uma pequena cerimônia com as pessoas que mais importam para nós. É no próximo mês agora, e não estou sentindo nada além de excitação, sem ansiedade, sem dúvidas, apenas a certeza de que estou exatamente onde deveria estar. E a cereja no topo de tudo isso, através das fofocas das pequenas cidades. Juro que nada permanece privado. Ouvi dizer que Daisy terminou com Elliot na semana passada. Aparentemente, ela se reconectou com uma antiga paixão e percebeu que havia se contentado com Elliot. A ironia não passou despercebida para mim, então essa é a minha atualização. De não ser digna encontrar alguém que me faz sentir valorizada todos os dias. Às vezes, os piores finais levam aos melhores começos, certo? Atualizarei novamente após o casamento, se vocês estiverem interessados. Obrigado novamente por todo o seu apoio em minha postagem original. Isso realmente me ajudou em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Segunda atualização. Olá Reddit, já faz um tempo desde minha última atualização. Fazem quase 6 meses e estou de volta com mais chá para derramar. A vida tem sido um turbilhão absoluto, e honestamente, eu não estava planejando postar novamente. Mas os últimos desenvolvimentos são muito loucos para não compartilhar. Então, onde eu parei, Will e eu estávamos noivos e definimos a data do casamento. O planejamento do casamento foi tão diferente do que com Elliot. Tudo era para impressionar sua família e amigos com Will. Apenas nos concentramos no que nos faria felizes. Uma pequena cerimônia entre amigos e família, nada extravagante, mas tudo significativo. Sem debate sobre se os guardanapos ou se meu vestido era sofisticado o suficiente. Ainda não consigo acreditar que aguentei isso por cerca de 2 meses antes do nosso casamento. Foi Mônica quem lançou a bomba. Lembra da namorada perfeita, Daisy Elliot? Aparentemente ela estava passando um tempo com o irmão de Mônica, Belry. Enquanto viajava para a cidade para trabalhar, eles começaram como companheiros de trem. Depois amigos de café e depois mais do que amigos, ela terminou com Elliot de repente e ele ficou arrasado. Gostaria de poder dizer que sim, me senti mal por ele. Mas o karma vem para todos nós eventualmente. De acordo com Mônica, ele estava dizendo a todos que queriam ouvir que Daisy o pegou de surpresa e que ele não merecia esse tipo de tratamento, o que pareceu familiar. Nas semanas que antecederam o casamento, comecei a receber mais mensagens de Elliot. Bloqueei o número dele depois do meu noivado. Mas ele começou a me enviar mensagens no Instagram, apenas coisas casuais também no início. Ele me parabenizou pelo meu noivado novamente e perguntou como estavam os planos de casamento ultimamente. Foi quando eu percebi que cometi um grande erro. Mostrei tudo ao Will e ele apenas balançou a cabeça. Na semana anterior ao nosso casamento, as mensagens aumentaram. Podemos conversar apenas para encerrar? Gostaria de me desculpar pessoalmente pela forma como tratei você. Tem certeza que está tomando a decisão certa? A audácia desse homem em questionar minha decisão. Quando foi ele quem disse que eu não era digna de ser sua esposa? Parei de responder completamente. O dia do casamento foi perfeito e todas as formas imperfeitas que tornam algo real choveu pela manhã e supostamente isso quer dizer boa sorte. Meu véu ficou preso em uma roseira durante as fotos e meu sobrinho anunciou que tinha que fazer xixi bem no meio de nossos votos, mas nada disso importava. Estávamos cercados por pessoas que realmente nos amavam por quem somos, e sim, Elliot tentou me ligar 3 vezes durante o casamento. Minha dama de honra Mônica, claro, estava com meu telefone e apenas silenciou, e quando ela me contou mais tarde, nós duas rimos. Imagina achar que seu ex atenderia sua ligação no dia do casamento dela. Passamos lua de mel em uma pequena cidade à beira-mar por volta das 4 horas de distância.
Apenas um lindo Airbnb com vista para o mar, passamos nossos dias explorando lojas locais, comendo muitos frutos do mar e apenas curtindo estar juntos sem o estresse do casamento. Foi o mais relaxado que me senti em anos quando chegamos em casa. Tive 17 chamadas perdidas de Elliot. Mais uma série de mensagens no Instagram que começaram com "preciso falar com você" e progrediu para "por favor, não me ignore" e finalmente "cometi um grande erro ao deixar você ir". Mostrei a Will, que ficou mais preocupado em vez de ciumento. "Você quer que eu fale com ele?" ele ofereceu. Talvez ele finalmente pegue a mensagem. Eu hesitei, mas a oportunidade chegou mais cedo do que o esperado. Estávamos desfazendo as malas da nossa lua de mel quando meu telefone tocou, e era Elliot novamente. Sem perder o ritmo, Will silenciosamente atendeu e disse alegremente: "Olá, telefone de Ruby." Houve uma longa pausa, então Elliot perguntou se Ruby estava disponível. Will: "Tão legal como poderia ter sido", disse. "Ela está um pouco ocupada desfazendo as malas de nossa lua de mel agora. Este é o marido dela, Will. Há algo que eu possa ajudá-lo?" Com o silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Finalmente Elliot disse o padrão, algo sobre apenas querer parabenizar-nos. Will agradeceu a ele educadamente, disse a ele que apreciamos a mensagem, mas que Ruby havia mudado completamente e preferia não manter contato. Ele não foi rude ou agressivo, apenas calmo, direto e firme. Depois que ele desligou, apenas olhei para ele com espanto, sem drama, sem insegurança, apenas estabelecendo um limite. Isso é o que um parceiro de verdade faz. Elliot não ligou desde que enviou uma última mensagem. "Eu entendo agora, sinto muito por tudo. Você merece ser feliz." Parecia a página final de um capítulo que venho tentando perto por um longo tempo. Olhando para trás, para tudo o que aconteceu no último ano e meio, é estranho pensar como fiquei arrasada quando Elliot me disse que eu não era digna de ser sua esposa. Naquele momento parecia que meu mundo estava acabando. Agora percebo que na verdade, estava somente começando. Não estou compartilhando esta atualização para me alegrar ou buscar validação. Estamos pensando em comprar uma casa agora, apenas um lugar para construir nossa vida juntos, algum lugar que seja nosso desde o início, sem fantasmas de relacionamentos passados ou de outras pessoas. Então é onde agora estou casada e feliz aos 30, começando um novo capítulo e finalmente entendendo o que significa ser verdadeiramente valorizado por alguém. Posso postar mais uma atualização no futuro, mas por enquanto a esta tudo tranquilo, melhor do que bem, é exatamente como deveria ser. Obrigado por ler o Reddit. Seu apoio significou mais do que você imagina. Última atualização, já se passou quase um ano desde minha última atualização e eu realmente pensei que tinha acabado. Mas a vida tem uma maneira engraçada de encerrar quando você menos espera e eu tive que compartilhar este capítulo final com todos vocês. Então Will e eu estamos casados há 15 meses, depois de meses de busca, finalmente encontramos nossa primeira casa juntos há cerca de 4 meses. Uma casa estilo rancho de 3 quartos construída nos anos 90. Com algumas opções de papel de parede interessantes e uma cozinha que precisava desesperadamente de atualização, mas tem um grande quintal para nosso futuro cachorro. Ainda estamos debatendo entre um Golden Retriever ou um Labrador. Nossa casa própria tem sido uma jornada louca até agora. Um dia depois de nos mudarmos, a máquina de lavar louça decidiu inundar o chão da cozinha 2 semanas depois. Descobrimos que uma família de esquilos estava morando no sótão e nem me fale sobre a pia do banheiro que borbulha aleatoriamente no meio da noite, mas honestamente, trabalhar juntos nesses pequenos desastres tem sido estranhamente divertido.